Muito bem, meus amigos. Nós vamos, então, dando sequência ao nosso estudo sobre a mediunidade, convidá-los para o tema número 5. E aí nós vamos fazer um apanhado agora, acreditando que até muitos de vocês já sejam familiarizados, pelo menos em parte, com estas coisas que a apostila da FEB vai nos brindar esta noite. Todos vocês têm ideia de que encarnados e desencarnados possuem perispírito. E nós até aprendemos já há algum tempo que para os encarnados, que somos nós aqui no grupo agora, e os bilhões de desencarnados no mundo todo, temos corpo físico. E que o perispírito, ele é o elemento de ligação entre as nossas almas ou espíritos e o nosso corpo físico. Ou seja, quando nós renascemos, nós já trouxemos o mesmo perispírito que nos acompanha, talvez há milhares de anos, se estamos todo este tempo aqui na Terra. E todas as vezes que nós morremos, nós deixamos o corpo físico e levamos o perispírito também para o mundo espiritual, a chamada erraticidade. Mas nós precisamos do perispírito tanto quanto nós estamos no mundo dos espíritos, quando, pelo elemento de ligação com o corpo que ele é, quando nós estamos reencarnados. Então, o estudo do perispírito é um estudo que pode ser muito amplo, pode ser muito bonito, pode ser muito aprofundado, porque há diversas questões importantes. Por exemplo, perispírito e mediunidade, perispírito e reencarnação e desencarnação, perispírito e doenças, perispírito como a chave de uma nova medicina para nós entendermos a ligação com pensamentos e sentimentos e essa estrutura que é invisível aos olhos humanos, mas que é material, apesar de nós não o enxergarmos no dia a dia, a não ser os médiuns. Então, o perispírito é de uma constituição muito tênue, diáfana, não é? O arranjo molecular e atômico, ele é bem diferente. Por isso nós, no dia a dia, não vemos os espíritos desencarnados. Mas, apesar disto, ele tem uma importância enorme. E eu diria até para os amigos, uma importância no universo inteiro. Claro que nos interessa agora, nos importa mais a realidade nossa que vivemos na Terra. Mas o perispírito, ou algo de uma constituição ainda diferente, mais grosseira ou mais sutil, continua sendo algo que vai nos acompanhando por toda a vida eterna, não é? Desmaterializando-se cada vez mais, quanto mais qualquer um de nós vai evoluindo espiritualmente, ganhando a riqueza das virtudes morais e nos desvencilhando dos vícios multimilenares, porque nos acompanham desde muito tempo até hoje. Pois bem, voltando para a apostila, eu gostaria, até antes de lembrar, que na codificação kardeciana nós aprendemos que há, basicamente, quanto aos encarnados, 3 estruturas: a alma, o perispírito e o corpo. Fica uma ideia para nós
que depois de Kardec, André Luiz, Emmanuel também fala sobre isto, mas André Luiz, na sua extensa obra sobre o mundo espiritual, são 13 títulos, ele vai nos adiantando e fala conosco sobre duplo etérico, ele fala sobre corpo astral, ele fala para nós sobre corpo causal. Então, mais adiante, talvez até um pouquinho hoje, nós venhamos a necessitar de comentar que aquilo que é o perispírito, que Allan Kardec trouxe para nós numa simplificação maravilhosa, né? Fazendo a ligação entre alma e corpo, na verdade, não é uma estrutura única. Então, uma breve recordação agora aqui conosco. No corpo físico, nós temos algo que não é do perispírito, mas é de um valor incalculável e que chama-se corpo etérico, duplo etérico. Só que duplo etérico pertence ao corpo, então os desencarnados não têm. Os recém-desencarnados podem ter ainda alguma aglutinação deste fluido mais grosseiro, mais denso, mas isso vai sendo eliminado em horas ou poucos dias. E aí vai restar toda a estrutura do perispírito. E o que isso já tem importância para nós que estamos estudando? No duplo etérico, ou corpo etérico, nós temos o ectoplasma, nós temos o princípio vital, ou também dito, nós temos o fluido vital. Então, quando Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, trabalhou a questão do magnetismo de cura, a cura feita por encarnados para auxiliar e cuidar de desencarnados, ou de outros encarnados como o próprio médium, ele vai utilizar esses fluidos. Esse magnetismo de cura se liga diretamente ao fluido vital, que, se reduzido em muita quantidade, né, isso compromete a vitalidade do corpo. Então, isso dá margem a todo um estudo, amplo, inclusive. E também uma ideia que eu vou simplificar, chamando de eteriatria, uma terapêutica do corpo etérico, portanto, de encarnados, doentes. Mas esse é um assunto para nós vermos num outro momento, para não nos afastarmos das ideias mais básicas. Por outro lado, né, nós podemos lembrar, agora bem no perispírito mesmo, né, a ideia de que os nossos irmãos do Oriente, não é, a cultura oriental, nossos antepassados, talvez vocês, lá em países, né, onde vocês estiveram no passado, seja na China milenar, no Tibete, na Índia e em outras regiões, né, vocês possam ter estudado algo que se estuda hoje. Num estudo mais detido sobre o perispírito, nós vamos subdividi-lo. Então, existe o corpo astral. O corpo astral é ele que tem a forma humana. Então, ele tem uma importância enorme dentro da ideia de perispírito como modelo organizador biológico, MOB, que nos remete, como já vimos alguma outra vez, a Hernani Guimarães Andrade, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas em São Paulo, já desencarnado, tudo indicando que este pioneiro, estudioso dessas questões,
tenha sido a reencarnação recente de Lavoisier. Mas esse é um detalhe apenas. Outra ideia, então, é que esse corpo astral, durante a reencarnação, ele tem uma importância muito grande. Quando alguém diz que está enxergando o espírito de uma criança, de um amigo espiritual conhecido de todo mundo, no meio espírita, por exemplo, nós não estamos vendo o espírito essência, nós estamos vendo a parte externa e com figura humana do perispírito. Então, essa é uma noção que quem não tinha ainda vale a pena guardar consigo. Mas quando nós vamos subdividindo, entrando nos meandros da constituição perispirítica, nós poderíamos encontrar e encontramos o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o átmico e o búdico. Então, nós não vamos aproveitar agora essa divisão, porque para nós, no campo mais simples do mediunismo com Jesus, para as tarefas mediúnicas convencionais, a divisão por Allan Kardec, ela é o que nós precisamos. Mas em outras questões, vai valer muito a pena nós estudarmos, especialmente o duplo etérico, o corpo etérico, do corpo físico, o astral e algumas nuances ligadas a esses corpos mais sutis. Lembrando uma coisa interessante, do corpo físico até a vizinhança propriamente dita da essência dos nossos espíritos, das nossas almas, há uma perda de massa progressiva e há um ganho de energia também progressivo. Não é? Só para ficarmos meditando depois um pouquinho sobre isto. Se houver tempo, e espero que tenhamos, nós poderemos ver algumas perguntas, algumas indagações, algumas ideias que vocês possam querer dividir conosco, tá bem? Então, agora sim, depois deste preâmbulo, nós vamos para a apostila e vamos vendo o título Perispírito e Princípio Vital. Então, por que ele separa princípio vital do perispírito? Porque princípio vital pertence ao corpo, pertence ao duplo, como vimos. Então, vamos ver como após a morte do corpo físico, os espíritos vivem invisíveis entre nós, porque se encontram em outra dimensão da matéria, é natural que queiram se comunicar com os encarnados. É o nosso tema, a mediunidade. Mas como é feita esta comunicação? A resposta a esta pergunta encontra-se na compreensão do perispírito, sua natureza, funções e propriedades. Ponto. Allan Kardec afirma: numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram-nos à conclusão de que há no homem encarnado 3 componentes. Imaginem que nós estamos há mais de 1,5 séculos atrás, não é? Onde quase nada se sabia sobre essas questões, e a dedicação de Kardec, a ajuda dos benfeitores, não é? Através das médiuns, para que ele, dentre tantas outras preciosidades e conclusões, ele nos colocasse dessa forma. Não é? Havia um vazio imenso sobre tudo isto. E o que ele escreveu continua, em definitivo, para os nossos estudos e permanecerá. Lembrando, como às vezes eu gosto de comentar, que mais dia, menos dia, tudo isso vai ser estudado na escola primária, na escola convencional, para que as crianças e jovens lidem com isto
com uma ideia do que é a vida, como somos formados, como é que é a nossa constituição, para além da mera anatomia do corpo físico, que, claro, as escolas, de um modo ou de outro, adiantam para os seus estudantes. Então, diz Kardec, 3 componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, no qual reside o senso moral. Portanto, no qual reside tudo de mais relevante. Os espíritos imperfeitos têm dificuldades e deficiências nesse senso moral. Os espíritos superiores adiantaram-se em tudo isto. Segundo, o corpo, envoltório material e grosseiro que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o tal perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, lembrando de novo que o que é semimaterial ainda assim é material, que serve de ligação entre os dois anteriores. Em O Livro dos Espíritos, consta que a natureza vaporosa, semimaterial do perispírito permite ao espírito poder de elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, esta é uma ideia geral para espíritos de boas, medianas ou superiores condições. Mas também vale lembrar que quanto mais nós nos equivocamos, quanto mais contrariávamos as leis de Deus, quanto mais nós errávamos, o nosso perispírito ia se tornando cada vez mais massivo, grosseiro e mais limitado nas suas incursões. Tanto é que a Terra, como muitos de vocês conhecem, os que lidam ou lidaram na área da mediunidade, né, com médiuns videntes junto de vocês, a ideia de que as regiões inferiores da Terra, grande hospital, ela é cheia de espíritos estagnados nestas regiões, porque o grau de liberdade deles é quase nulo se nós valorizamos o que Allan Kardec acabou de nos lembrar. Então, ninguém vai lá para cima, ninguém vai incursionar a longas distâncias se não tiver esse grau de liberdade que um perispírito mais sutilizado permita. Então, olhem que interessante, não é? Um prêmio no sentido do que possa resultar do nosso esforço por conquistarmos o progresso moral, é um perispírito leve, de tal maneira que outros planos espirituais na Terra, os superiores, e inúmeras condições da vida do universo vão como que se abrindo dependendo da evolução realizada. Então, cada vez mais, os mais evoluídos podem viver na Terra, podem reencarnar aqui, muitas vezes, como o próprio Kardec, né? Mas desdobrados durante o sono. Ou, na erraticidade entre uma vida e outra, eles têm a vida divina à sua disposição, para aprenderem, para conhecerem mais e melhor, para adiantarem-se na ciência universal, que é um dos pilares do desenvolvimento de um filho de Deus qualquer, em qualquer região do grande universo. Voltando para a apostila. Então, mas sendo o perispírito o elo de ligação entre o espírito e o corpo material, ele é tirado do meio ambiente
do fluido universal. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Esse é um tema lindo. A quintessência do universo. Enfim, é o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. Então é curioso, é como se o perispírito, especialmente os seus constituintes um pouco mais densos, eles estivessem muito mais ligados ao corpo do que propriamente às nossas almas. Além disso, o agente das sensações exteriores, ou seja, outro aspecto. Nós, outro dia, estávamos conversando, formando um pequeno texto sobre cérebro físico, biológico, sobre cérebro espiritual, né? Lembrando de algumas questões desta fronteira entre a matéria e o espírito. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que toda a nossa sensibilidade, claro que mesmo com os nervos periféricos, com as terminações nervosas que nos permitem sentir o tato, a temperatura e assim por diante, né? Tudo isso depende da biologia, depende do sistema nervoso central e periférico. Mas tudo isto tem uma ligação profunda com o perispírito. Tanto é que aqueles que são os agêneres, aqueles que estão desencarnados sem corpo físico e, portanto, tendo perispírito, eles, vamos dizer, são altamente sensíveis. Muito mais sensíveis do que quando nós estamos na matéria e o perispírito está nas entranhas do corpo, que, de certa maneira, apesar dos nervos, blinda o perispírito de certos contatos com a realidade mais física, densa, material. Vamos pensando juntos, não é? O perispírito, diz a apostila, reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo. Vejam, moral e intelectual. Ciência universal, bondade e amor. Os dois pilares estruturais da evolução cósmica. Né? Então, reparem, no perispírito está tudo. Claro que antes, e com muito mais razão, isso tudo está na essência, no espírito, na alma, mas com toda a reflexão nessa tessitura perispirítica de qualquer filho de Deus, em qualquer lugar do universo. Só para vocês terem uma ideia, nós talvez possamos estar daqui a muitos milênios visitando ao menos um mundo muito superior e muito da matéria do nosso perispírito habituado à Terra, nós vamos deixar aqui. E vamos com a parte mais sutil. Se necessário, nós vamos revestindo o nosso espírito de uma túnica perispirítica compatível com a vida num outro mundo qualquer, adaptando-nos a uma outra realidade. Muito bem. Então, lembrando, ele diz, não é? A importância do reflexo da evolução moral e intelectual de cada pessoa, ainda que, em sua constituição, os elementos básicos sejam retirados do mundo onde o espírito vive, encarnado ou desencarnado. Ou seja, o nosso perispírito, ele traduz o planeta Terra, traduz as condições da natureza do planeta. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito
não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda, ou um outro mundo qualquer. Então, quando eu comentava, não é, a ideia de um prêmio, a ideia, eu diria, um galardão de uma vitória pela evolução moral alcançada, né, é um deles, a desmaterialização do nosso perispírito. Desmaterialização esta que não nos fará falta alguma. E se nos fizer, nós tomamos dos elementos da natureza o que for mais útil. Por exemplo, elementos moleculares sutis dos vinhedos e dos trigais da natureza da Terra. Mas esse é um outro tema para nós talvez cuidarmos um pouquinho melhor mais adiante. Mas fica a semente, não é? E que ela nos provoque as reflexões. Não é? Muito bem. Seguindo adiante, o mesmo já não se dá com o corpo carnal, que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Não é verdade? Se nós pensamos no corpo físico de Francisco de Assis, ou de Teresa de Ávila, ou de Isabel de Aragão, por exemplo, ou de Eurípides, o corpo físico, quando eles estiveram como que reencarnados, eles eram constituídos do mesmo modo, mas os espíritos com dificuldades, não é, de criminosos recentes, ou seja, o lado oposto da evolução daqueles citados, ainda assim o corpo é muito semelhante. Praticamente são iguais. Agora, perispírito, não. Perispírito guarda uma relação direta, a sua constituição com o progresso alcançado. E eu não consigo deixar de lembrar a ideia de que muitos e muitos, quando desencarnamos, isso já nos aconteceu tantas vezes, quando nós despertamos de um período adaptativo qualquer, nós então chegamos no mundo espiritual, podemos ser muito bem acolhidos por espíritos familiares, podemos necessitar encontrar nossos afetos, mas eventualmente nossos desafetos, algo que é completamente típico das desencarnações comuns. Por outro lado, nós vamos ver o universo, mesmo de longe aqui na Terra, descortinando-se perante os nossos olhos, mas por outro lado, nós vamos olhar para nós mesmos, um pouco assim interrogando: o que é isto aqui? Quem são esses? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que está tudo diferente? Quando eu olho para mim, eu posso encontrar um corpo com muitos reflexos dos meus erros da última existência e de existências anteriores. São como que máculas, regiões escuras. E tudo isso tem a ver com, às vezes, talvez muitas, que nós, em vidas antigas e até recentes, tenhamos contrariado as leis de Deus, agindo de modo completamente incompatível com a nossa perspectiva de progresso. Viciosos, agindo de maneira inadequada. Então, com isto também, meus amigos, o valor das boas ações, das boas escolhas, atitudes, o uso do tempo, da energia, os sentimentos de gratidão, de empatia,
a meditação, a prece intercessória, tudo isso tem um efeito oposto, não é? E para muito além da prece, o trabalho, a dedicação, a não espera por qualquer tipo de retribuição, tudo isto traz para nós uma mudança progressiva para melhor deste corpo maravilhoso que é presente de Deus para todos os seus filhos. Seguindo um pouquinho mais, por isso, em todos, o corpo produz os mesmos efeitos. As necessidades são semelhantes, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão num mundo inferior como o nosso, têm perispírito menos grosseiro do que os naturais deste mundo. Estamos com Kardec. Estamos bem no âmago da doutrina espírita. O perispírito acompanha, pois, a evolução do espírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual, e eu complementaria, na hierarquia dos mundos. O perispírito é parte integrante do espírito, assim como o corpo físico é inerente ao homem encarnado. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito. É também uma vestimenta, já que o perispírito não pensa. O perispírito e o corpo são, na verdade, agentes e instrumentos da vontade ou da ação do espírito. O ser intelectual e moral. Então, quando eu comentava sobre as máculas dos recém-desencarnados ou de desencarnados há séculos, muitas vezes, diante de tudo que é a experiência pós-morte, isso gera para muitos, mas não para todos, mas para todos no grande futuro, o chamado arrependimento, no sentido aquele, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque tudo está em nós mesmos. Os reflexos, pela lei de causa e efeito, ação e reação, tudo nós haveremos de levar conosco, às vezes, por milênios. Muitas vezes nós achamos que as nossas decisões, os nossos pensamentos, atos, escolhas, atitudes, tudo vai ficar desapercebido, porque as pessoas outras que convivem conosco não têm acesso ao nosso mundo no campo dos pensamentos. Mas, para os espíritos superiores, tudo fica patente. E para todos do mundo espiritual, quando estamos dormindo, desdobrados do corpo, ou quando desencarnamos de verdade, estamos do outro lado, qualquer um vai ter uma ideia de quem de verdade nós somos. Não quem nós pensávamos que nós éramos. Então, nós vamos ter uma ideia melhor, não é? Mas quem estiver sintonizado conosco do mesmo modo. Então, isso é um estímulo à reflexão, né? O que nós desejamos com a mediunidade também? O seu exercício adequado tem a ver com tudo isso. Por isso que, por outras razões, o estudo do perispírito para nós é tão importante. Muito bem. Seguindo adiante um pouquinho, este segundo
envoltório da alma, o perispírito existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior, ou seja, é como um nervo. Ele capta pela sensibilidade as informações e os estímulos do meio. Por outro lado, ele é também o mesmo elemento para que tudo que nós geramos, criamos, pensamos e decidimos fazer dentro do nosso campo mental, espiritual, tudo aquilo através do perispírito vai ganhar como que o mundo exterior. Pois bem, para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve tanto à recepção como à transmissão do pensamento. Apenas os fios condutores, mais finos ou mais grossos, não é? Eles são como algo que tem muito mais comprimento do que largura, enquanto que o perispírito, que tem a forma humana, ele, na verdade, ele é uma superfície, mas a propriedade e a analogia cabe muito bem. Por isso está na codificação kardeciana. Muito bem, e nos preparando para completarmos por hoje, né, poderíamos ir um pouquinho mais adiante. O perispírito adquire a forma da organização biológica do ser. No espírito, a forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, geralmente é com a que revestia o espírito na condição de encarnado. De regra, mas nem sempre. Por exemplo, vocês todos já ouviram falar de licantropia, não é verdade? O que é licantropia? São desencarnados e até encarnados, em que a apresentação do perispírito tem a forma de lobos. Há outros que, por degradação moral, né, buscam e mantêm a forma, por incrível que pareça, de répteis, os mais variados, especialmente serpentes, cobras, lagartos, dragões. Outros têm a forma de aracnídeos, de aranhas grandes até com as suas respectivas teias. Então, a zoantropia é no sentido mais geral de animais. E a licantropia é uma coisa mais específica de lobos agressivos, vorazes. Então, por que isto? Degradação de espíritos. Muito bem, então, por que isto? Isso vem do ódio, isto vem das dificuldades morais dos nossos irmãos. Então, tudo isso vai carecer de acolhimento, de tratamento. Quantas vezes em reuniões mediúnicas, e vocês que um dia trabalharam conosco no reencontro, de um outro modo, presencial, vocês vão lembrando, não é, de espíritos muito rebeldes, e outros que, apesar das dificuldades e da expressão da forma do perispírito, ainda assim, uma vez acolhidos, nós trabalhamos pelo retorno à forma humana. E eles, então, depois são esclarecidos e levados para continuarem o processo de recuperação de cada um deles. Então, meus amigos, vale a pena nós nos lembrarmos, né, de que a forma humana é a forma típica, mas ela não é a única. Muito bem, então, para terminarmos a página, com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana
se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver. Essa é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito, a forma com que em todos os tempos se representaram os anjos, os espíritos puros, formas humanas. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertençam. Então, nós podemos interromper agora neste ponto, né? E aí vocês vão, quem sabe, fazer a leitura do restante do capítulo, do tema 5, e nós retomaremos isto na semana que vem. Então, eu vou pedir a Vivi que conclua a gravação de hoje, e aí nós vamos ver as perguntas dos amigos. Muito obrigado.